Olá, mamães, olá, famílias. O vídeo de hoje é um vídeo mais curtinho, não tem a ver com alimentação, não é uma sequência, mas tem a ver com o manejo, né? Eu vou trazer aqui duas experiências que nós vivenciamos nesses últimos dias. Uma que foi extremamente positiva, outra que foi de grande aprendizado, e eu acho que futuramente colheremos bons frutos partindo desse manejo. Se fôssemos dar um tema, seria a espera, né? E eu tenho essa questão de que eu não levo muito essa coisa de autista não espera. Eles têm condições de aprender tudo, né? Eles são inteligentes, eles têm capacidade de aprender. Então, baseado nisso, a gente vem trabalhando a questão da espera já há bastante tempo. Tua vez de jogar, minha vez de jogar. Tua vez de comer, minha vez de comer, né? E, enfim, de várias formas a gente vem trabalhando essa questão da espera, né? Tem que esperar para liberar o banheiro, tem que esperar para fazer tal coisa, enfim. E a gente teve um episódio semana passada, acho que eu comentei no penúltimo vídeo, que ele não teve uma atividade lá na clínica e eu me equivoquei, na verdade, né, com a questão ali do envio do nosso grupo do WhatsApp, e nós chegamos no horário normal e ele não teria a primeira terapia, que é com o professor João, musicoterapeuta. Enfim, o Caio ficou 40 minutos esperando, acho que eu cheguei a comentar o caso todo, enfim. E aí ele reagiu, ok, né? E aí eu resolvi, nós fomos, foi feriado aqui no Sul, agora no dia 20 de setembro, e nós fomos viajar, fizemos umas mini férias, digamos assim, né? E fomos fazer um intensivo de parques ali em Gramado, aproveitamos a Serra Gaúcha, tem inúmeras atividades para criança, são maravilhosos. Enfim, depois eu conto um pouquinho sobre essas nossas mini férias. Fizemos um intensivo de parques, fomos ao zoológico, Caia Adora Bichos, enfim. E aí nós chegamos lá num determinado parque e tinha muito, nós recebemos o emblema, depois eu mostro para vocês também, que é a fila preferencial, né? Digamos o fura-fila, o passe livre. Nós não precisávamos enfrentar fila, né, pelo fato do Caio ser autista. E aí eu resolvi fazer um teste para ver se a gente estava no caminho certo aí, trabalhando as coisas de uma forma correta. E foi muito legal. A gente entrou num brinquedo, a gente entrou na fila de um brinquedo que era um circuito aéreo, assim, de uma bicicleta. Enfim, é uma roda, é um negócio muito legal que é lá no Parque da Floribal, lá no Terra Mágica Floribal. E é em meio das árvores, é lindíssimo, assim, é muito legal. E aí nós entramos na fila, mesmo eu estando com a identificação, eu não pedi prioridade, nós entramos na fila ali regular e ficamos esperando. E foi muito legal. Claro, Caio brigou, queria ir sair correndo, queria passar na frente, né? E enfim, e eu fui conversando, fui acalmando e foi muito legal, porque no término da espera, quando chegou a nossa vez de entrar na bicicleta essa, foi muito bacana, porque ele estava calmo, não gerou um estresse, um grande estresse para ele estava super calmo, ele estava muito animado para andar e eu satisfeita por, primeiro, ter conseguido me conter, né? Porque também parte um pouco da gente aquela ânsia de satisfazer o desejo do filho. Eu consegui me conter, consegui passar essa tranquilidade para ele e foi muito legal, porque a gente acabou aproveitando muito esse passeio. Então foi uma experiência assim, eu voltei, foi o último parque, na verdade, que a gente foi no sábado,
E foi muito legal, assim, eu voltei muito realizada. Infelizmente eu não pude fotografar nem filmar esse último passeio, porque eu acabei esquecendo o celular dentro do carro. E enfim, quando eu for falar mais sobre essa questão dos parques e que vale muito a pena levar os nossos filhos também, quem sabe eu faço um vídeo a respeito desse passeio aí, porque foi muito interessante por várias questões, por várias particularidades em cada parque. Mas enfim, essa foi uma experiência maravilhosa que deu um super resultado na questão da espera. O segundo caso aconteceu hoje e foi bem desagradável, foi bem difícil, mas que para mim também reforçou a questão da gente trabalhar a espera, né? Para mim ali acendeu uma luz de uma oportunidade de retomarmos a questão da espera, da motivação, enfim. Hoje o Caio acordou muito feliz pra gente ir lá na Andréia, na Fono, na Deinha. E a gente foi muito animado e conversando no carro, e eu dizia pra ele: tu vai falar pra Deia que tu viu o lobo-guará, tu vai falar pra Deia que tu viu o pinguim, né? Enfim. E a gente foi conversando assim, e ele dizia sim, ele tava muito animado. Então, o que aconteceu quando chegou lá? A Andréia estava num outro atendimento, a gente geralmente chega em cima do horário, né? Ele entra direto. E hoje, nós chegamos com 10 minutos de antecedência, a Andréia estava em outro atendimento, que era o horário de outra criança. Então, o que seria o correto? Esperarmos, né? O amigão dele, o Dudu, que também eles fazem algumas atividades compartilhadas, o Dudu já estava sentadinho lá esperando. E o Caio não quis esperar. E aí, conversei com ele, não adiantou, ele entrou numa crise bem severa, ele me mordeu, depois ele mordeu a Andréia, ele não quis conversar, ele se bateu, ele ficou muito brabo. Então, eu decidi que ele não iria na Andréia no dia de hoje, porque como ele gosta muito da terapia, não fazer a terapia com a Andréia hoje, não ir no tempo da Andréia hoje seria um castigo para ele. Porque ele é inteligente, ele sabe que morder é uma atitude errada, que não é uma reação legal. Ele teve 2 oportunidades de corrigir essa reação, porque primeiro a gente sentou e conversou, após a primeira mordida, né? A gente sentou, conversou, pediu para ele se acalmar, né? A Andréia abriu lá, entregou, enfim, a outra criança e nos atendeu ali para que a gente pudesse sentar e conversar. Ele não teve interesse em conversar, ele se acalmou, mas ele continuou brabo comigo, né? Pela questão da espera. E ele me mordeu pela segunda vez. Então ele teve novamente, depois da conversa, ele teve novamente a reação de me morder. Então eu expliquei para ele que como ele teve 2 vezes uma reação que não é correta, e ele sabe que não é correto porque morder não pode, em hipótese alguma, morder não pode, em hipótese alguma. Eu disse para ele que eu entendia que ele estava chateado, que eu entendia que ele não queria esperar, mas que era preciso, né? E a reação que ele teve, o comportamento dele não foi legal, porque, novamente, morder não pode, em hipótese alguma. Isso foi reforçado e como punição para aquele ato que ele teve mais de uma vez, na verdade ele mordeu 3 vezes, ele mordeu 2 vezes a mim e uma vez a Andréia. Então, eu levei ele para casa. E eu não levei ele para casa calmo. Eu levei ele para casa se debatendo. Ele veio até em casa furioso comigo, se debatendo e brigando, enfim. Mas o que eu tô querendo colocar aqui nesse vídeo? Que vão haver tentativas que vão dar super certo, como houve lá no parque. Deu muito certo. Ele entendeu a situação, ele teve uma compreensão legal da situação e ok, tinha que esperar.
né? Não dei a opção de não esperar, de passar na frente. Claro, quando a gente tem, quando a gente conhece o nosso filho, fica muito mais fácil, porque aí tu toma uma atitude, mas tu vê até onde aquilo vai gerar um estresse, né? Uma sobrecarga. Não foi o nosso caso, né? Ele ficou chateado, ele gritou, ele veio no meu colo, ele conversou, eu conversei com ele, ficou numa boa e esperou. Tinham 8 duplas, o brinquedo era para andar em dupla. Tinham 8 duplas na nossa frente, nós éramos a 9ª dupla. E ele aguardou. E foi muito legal, porque as rodadas eram de 3 em 3. Então, assim, ele esperou um tempo bem legal, bem considerável, e deu tudo certo. E hoje a espera seria muito menor, né? Mas ele não conseguiu compreender. Ele simplesmente não quis ouvir, não quis conversar, não quis se acalmar e repetiu por 3 vezes um ato que não pode, de forma alguma, que é morder. Então, como punição, ele não apanhou, ele não ficou de castigo, né? Ele não foi para o banco do pensamento, porque não sei se isso funciona ou não. Às vezes aqui em casa eu coloco ele sentado ali para ele se acalmar. Mas o que é a punição? É tirar primeiro o objeto de desejo e o objeto do qual o conflito foi gerado, né? Essa foi a minha ideia. Enfim, chegamos em casa, conversamos novamente após ele se acalmar e ele entendeu que, primeiro, morder não pode mais uma vez, em hipótese alguma. Segundo, quando ele tiver muito chateado, muito brabo, que ele não conseguir lidar com essa emoção, né? Qual é o direcionamento? É me procurar, é vir me abraçar, é vir conversar, né? De repente no início até gritar, não sei, mas morder não é uma opção. Então decidi trazer ele para casa. Acho que foi uma atitude importante, porque ele perdendo aquilo que ele queria, que era o objetivo dele fazer no dia de hoje, por um ato errado da parte dele, traz o entendimento de que, opa, eu fiz uma coisa errada, então eu perdi aquilo que eu queria muito, que eu vim fazer, né? E aí, passado um tempo em casa, já numa boa, brincando com os brinquedos dele, porque o castigo foi, a repreensão, né? Foi perder o horário dele com a Andréia. Fora isso, ele não vai passar, eu não vou ficar de cara amarrada com ele não vai ficar de castigo o dia inteiro. Não, ele errou e teve a sua punição. Encerrou aqui. Partindo daí, o dia segue, transcorre normal. Depois, próximo ao almoço, ele queria comer uma coisa que não era o momento de comer, que era iogurte. Eu disse, não, agora tu vai esperar e eu usei a mesma palavra, esperar para comer o almoço. Você espera que eu vou aquecer o almoço e vou te servir. E ele ficou bravo. E aí eu perguntei, você vai ficar brabo de novo ou você vai esperar numa boa? E ele sentou para esperar. Então, assim, não sei se foi pelo que aconteceu de manhã, que ele perdeu algo que ele queria muito. Não sei se a reação dele foi no sentido de, bah, o que será que eu vou perder agora, né? A gente nunca sabe o que se passa ali. Mas, se aquela briga continuasse, a minha próxima atitude seria não levá-lo para a escola, que é outra coisa que ele adora, né? Por quê? Porque são punições, que eu não gostaria de fazer no mesmo dia, claro, mas são punições que tiram dele algo que ele gosta muito, né? Mas também ajudam a corrigir essas atitudes, penso eu, né? Com a gente, pelo menos, tem sido assim. Então eu queria trazer, ficou bem longo até o vídeo, eu queria trazer isso para vocês,
porque sempre vão existir. Ah, e outra coisa que eu acho que assim, é muito importante, né? Eu não tenho vergonha das reações dele ter me mordido, não tenho vergonha de sair com ele a tiracolo, né? Sair segurando com as duas mãos, eu trouxe ele arrastando, não tenho vergonha. Vergonha eu teria se eu chegasse com 18 anos e ele estivesse me batendo. Aí sim seria motivo de vergonha. Ele tem 5 anos, ele está sendo educado. Isso já me perguntaram anteriormente, né, sobre essa questão da vergonha. Não, eu não tenho vergonha disso. Eu estou educando meu filho, faz parte da educação. A opção de não medicar o Caio é minha. Eu acho que ele pode ser corrigido, essas questões comportamentais podem ser corrigidas com o manejo. Essa é a minha opinião com relação à situação do meu filho. Então, assim, ele pode fazer o fiasco que ele fizer na rua, eu vou agir da mesma forma. Eu vou repreender, eu vou levar para casa ou para um lugar onde ele se acalme e vou corrigir ele e educar ele da forma que eu tenho que educar. Assim que eu estacionei o carro em casa, né, e eu abri a porta do Caio, onde ele fica ali na cadeira dele, ele veio e me abraçou. E aí eu disse para ele: eu te amo muito, mais do que tudo, e eu vou continuar te educando, porque educar para mim, amor significa educar. Então, assim, eu não tenho vergonha do que ele possa fazer na rua, não tenho vergonha se ele me der um tapa, se ele me morder, isso está sendo corrigido. Vergonha seria se eu não corrigisse. Vergonha seria se com 18, 19 anos ele tivesse um comportamento desse. Então, assim, eu acho que educar não tem a ver com vergonha, né? A gente tem que matar no peito e fazer o que tem que ser feito. Agora é a hora de corrigir, mais tarde não vai adiantar. E eu não vou botar um trabalho que eu tenho feito desde 1 ano e 8 meses do Caio fora pelo que os outros possam pensar. Também pode ser um tema aí para um outro vídeo, porque algumas pessoas me perguntam, e na rua como é que é? Na rua é como é sempre. Como é em casa, como é sempre. Se eu tiver que chamar atenção, eu vou chamar. Se eu tiver que pegar pelo braço, eu vou pegar. Se eu tiver que pegar no colo e levar mesmo firme, eu vou levar, e é isso. Eu sou responsável dele, eu sou a mãe dele e eu estou educando. Então, assim, queria dividir com vocês essa questão de duas coisas que foram, dois momentos que foram muito parecidos e que tiveram desfechos diferentes, mas que eu acho que foram os dois muito produtivos, porque me trouxeram também, primeiro, a oportunidade de me testar e testar o Caio, né, no primeiro caso, e no segundo caso, a oportunidade de corrigi-lo de uma outra forma, tirando dele aquilo que ele mais gostava, né? Aquilo que ele mais queria no dia de hoje, que era o tempo dele com a Deinha. Claro, nós perdemos 2 horários com a Andréia, mas acho que compensou na forma de ensiná-lo de que uma atitude errada vai gerar uma consequência, que vai ser do desagrado dele. Então, fica aí. Eu queria muito gravar esse vídeo, eu já vim para casa pensando nisso, porque eu acho que também pode ajudar alguém. E claro, se vocês conhecerem aquela lenga-lenga toda, se vocês conhecerem alguém que esteja passando por isso, que precisa de alguma ajuda, se vocês quiserem compartilhar com essas famílias, com essas mães, eu tô tentando colocar os meus contatos ali. Eu vou deixar para vocês meu e-mail, né, para que vocês possam mandar os casos, enfim. Mas se quiserem compartilhar esse vídeo, fiquem à vontade. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Acho que o próximo vídeo, eu não sei ainda se eu vou fazer a sequência da alimentação ou o que eu vou fazer ainda. Mas essa semana eu vou pegar, depois dessas mini férias aí, eu vou pegar uma pauta legal pra gente conversar, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo.